Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje para tratar um tema espinhoso, um tema que aparentemente fácil, mas que deixam tantas dúvidas e tantas perguntas para a gente, e a gente precisa falar sobre isso, que é o início da vida. O início da vida, ele já foi muito discutido, muito falado, tanto por religiosos, filósofos, pela medicina, mas a gente não consegue chegar num consenso. E é esse o nosso problema hoje, não ter um marco de início da vida. Essa ausência do marco do início da vida, ela atrasa muitos debates. Como eu já falei para vocês, os debates relacionados à bioética, eles já são atrasados por natureza, né? Porque são lugares que as pessoas não querem muito tocar, por certo receio, são temas polêmicos, é algo que realmente tem um viés religioso, até político, muitas vezes. Então, já são debates difíceis. Se a gente não cria parâmetros para impulsionar esses debates, dificulta mais ainda. E no decorrer da explanação vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Mas hoje a problemática que a gente vai trazer aqui, tentar definir, tentar na verdade mostrar os critérios possíveis para a definição de início da vida, que adianto que são vários, e mostrar o quanto que a ausência desses critérios, dessa definição, prejudica esses debates, né? A gente está muito atrasado em vários debates no Brasil, como vocês devem imaginar e saber, e esse comportamento nosso só nos atrapalha. Então, eu vou trazer um panorama para vocês de como que isso está, de como que isso evoluiu nos últimos anos e até um pouco mais para trás. O que é vida, né? Então, isso é a primeira pergunta que a gente faz. O que é a vida? Não vida humana ainda, a gente está falando de vida e vida humana. Então, já reparem nessa diferença, porque vida é uma coisa, vida humana é outra. Por Aristóteles, a alma está diretamente ligada à vida. Aquilo que tem vida tem alma e vice-versa. Então, ele trouxe essa definição, ele conseguiu entender que para ter vida tem que ter alma, né? Para Aristóteles, era essa a definição de vida. Aquilo que possui alma se distingue daquilo que não possui alma pela vida. Bom, temos um novo parâmetro, né, dentro desse contexto aristotélico aí do que é vida, dentro do que ele acreditava, né, e dentro do que era possível também para ele filosofar naquele tempo. E ele estabeleceu uma hierarquia de potencialidades da alma: nutrição, acompanhada por crescimento e desenvolvimento, e às vezes por reprodução. Aí, num segundo momento, percepção sensorial, acompanhada por prazer, dor e desejos, e às vezes acompanhada por movimento e pensamento. Então, para ele, a alma tinha essa hierarquia. Então, se você cumprindo isso, eram as escalas de vida aí que ele entendeu, tá? Então, era um primeiro parâmetro que a gente teve sobre vida. O que hoje a gente tem como definição para a vida é a teoria concepcionista, que diz que o marco inicial da vida humana é a concepção, ou seja, o momento em que o gameta masculino se funde com o gameta feminino, formando o zigoto. É uma teoria que prevaleceu muitos anos, tá? A da concepcionista. E ela diz que o encontro do espermatozoide com o óvulo inicia a vida. É a partir daí que a gente está falando de vida e vida humana, tá? O artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Se a gente fala que a vida é a partir da concepção, e também muitas religiões entendem dessa forma, como que a gente explica os embriões que estão congelados ou os embriões que a gente descarta? A gente está descartando vida humana. É isso que a gente deixa congelado, né? Como que a gente pode usar células-tronco embrionárias, como a gente usa e a nossa lei de biossegurança permite? Alguns problemas que a gente cria aqui, né? São alguns problemas que a gente
passa a ter, mas essa teoria existe e tem adeptos, inclusive a Convenção Americana de Direitos Humanos adotou essa teoria, né? Mas a gente tem um problema, que se a gente decide que a teoria que a gente vai adotar é a da escola genética, cai por terra algumas coisas, né? Questão embrionária, de como que a gente vai tratar esses embriões, se a gente entender que eles são vida humana, o tratamento que a gente vai dar para esses embriões é totalmente diferente. Será que a gente vai poder fazer experimentos com eles? Será que a Lei Biossegurança pensou nisso para autorizar? É isso que ela acredita, que a gente está fazendo experiência com vida humana? É algo para a gente se pensar, importante, né? E ainda tem os seus adeptos, é uma teoria que existe sim, mas que se a gente adotar, pode reverberar negativamente em algumas poucas situações em que a gente conseguiu evoluir no Brasil. E eu de cara aqui, gente, já quero falar para vocês que muito mais do que ter uma teoria, ou seja lá qual aqui prevaleça, a gente precisa do marco. Porque a gente tem um parâmetro, tudo bem se a gente entender que o parâmetro é esse, se a gente entender que a teoria que faz sentido é a da concepção, ok, a gente entendeu que é a da concepção. A partir daí, vamos criar as normas com base nessa teoria. É importante, a gente fez a mesma coisa para o fim de vida, gente. A gente sabe quando a gente morre, quando uma pessoa morre, quando acaba a atividade cerebral. Não é nesse momento? Então, a partir desse momento, eu posso tomar algumas condutas. Qual, por exemplo? Doação de órgãos. Acabou a vida. Atividade cerebral, eu posso, a partir dali, doar os órgãos. E essa, com certeza, essa definição de fim de vida não foi à toa. Por isso que eu estou dizendo que pode ser que a definição de início também tenha interesses envolvidos, como teve o de fim de vida. Porque quando mudaram a definição de terminalidade de fim de vida, pensaram nessa questão da doação de órgãos, com certeza, certamente pensaram, né, para aumentar a doação de órgãos, né, que até hoje não é do número que a gente deseja, mas ajudou a aumentar. Mas independentemente de qual prevaleça, independentemente de qual seja a teoria mais importante, enfim, que tenha mais adeptos, o que eu trago aqui para vocês é a necessidade que a gente tenha de fato um marco. Tá? E essa que é a minha preocupação aqui. Temos mais duas teorias, da anidação, que dessas três é a que tem mais adeptos, tá? Porque ela entende que a vida humana se inicia com a fixação do zigoto no útero, tá? Então, esse momento seria um momento em que inicia-se a vida, tá? E ela é, de fato, uma das teorias adotadas pelo Brasil no Código Penal. Porque o Código Penal, ele pressupõe a existência de uma gestação, tá, para dizer sobre o aborto, né? Porque se ele não falasse de gestação, só o embrião descartado ali também poderia ser um aborto. Então, ele entende que precisa existir esse momento para falar de aborto, né? Então, é a teoria que o nosso Código Penal adota, né? Então, que faz sentido e fez sentido e também algumas religiões seguem essa mesma diretriz. E por fim, a teoria do desenvolvimento do sistema nervoso central, que é a escola das consequências sociais. A existência da vida humana somente após a formação do cérebro. E por quê essa teoria? Porque ela faz um paralelo com o fim de vida. Se no final de vida, né, como eu falei para vocês, qual que é o nosso marco, qual que é o nosso parâmetro? O encerramento da atividade cerebral. Por que que no início de vida a gente não trabalha com o início da atividade cerebral? Me parece lógico a gente trabalhar com esse conceito, né? Lembrando que a adoção dessa teoria, ela ajuda alguns assuntos, como por exemplo o aborto, a própria utilização de embriões com a permissão da Lei de Biossegurança e até tratar da reprodução humana assistida de uma maneira mais fácil, mais tranquila, né? De deixar os embriões
congelados e lidar bem com essa situação. Né? Então, pessoal, a gente tem aqui esse cenário hoje dessas 3 principais teorias, não são elas praticamente que existem, não, são as que têm mais adeptos, mas fica aqui o debate, mesmo a reflexão de que hoje a ausência de uma dessas teorias que seja realmente, que tenha uma determinação normativa, legal, seja qual for, para que a gente possa iniciar debates, é o que está faltando para nós, é o que deixa a desejar sim, é o que infelizmente não, é difícil até conceber, né, que a gente tem aí uma sociedade que não sabe quando inicia a vida, né? Mas é esse o cenário que a gente tem hoje, a gente não sabe quando a vida inicia e seria muito importante para a nossa evolução que a gente trouxesse esse debate à tona e a gente de fato definisse qual é o início da vida. Encerro essa primeira parte e logo a gente se vê na segunda.